Olá pessoal, o tema de hoje é máquinas para semeadura, plantio ou transplantio. As semeadoras, plantadoras e as transplantadoras, elas são sistemas mecânicos responsáveis pela distribuição de órgãos vegetativos no solo. Com o solo já preparado por outros maquinários que são específicos para o preparo do solo, as semeadoras elas têm a finalidade de distribuir no solo uma certa quantidade de sementes com uma disposição pré-determinada, que é feita através da regulagem, seja essas sementes grossas ou finas. Algumas culturas que podem ser semeadas é o arroz, o milho, o feijão, a soja, o trigo, entre vários outros. Falando um pouco das funções das semeadoras, elas devem desempenhar as seguintes funções: que é abrir o suco no solo, dosar a quantidade de sementes certa e posicioná-las no solo, e depois ela deve cobrir o solo, além de firmar o solo ao redor das sementes, para que não ocorra problema delas ficarem expostas e não ocorrer uma boa germinação. Então, as funções das semeadoras são basicamente essas. Essas semeadoras elas podem ser classificadas de acordo com a forma que elas fazem a distribuição dessas sementes no solo. Por exemplo, em linha contínua. As sementes elas são distribuídas em linha, porém, nesse caso, não existe uma precisão nessa disposição dessas sementes. Existe também a lanço, seja aérea ou terrestres. As sementes, nesse caso, elas são lançadas aleatoriamente sobre a superfície a ser semeada. Já em linha de precisão, as sementes elas são dosadas e de preferência uma a uma, e o espaçamento entre elas é bem uniforme e de acordo também com a cultura que está sendo implantada. Um exemplo de semeadora, essa é da marca Valtra, essa é a semeadora adubadora múltipla 25/9 e também tem a 29/11, essa é a Multiple M. A Multiple da série L e a M, elas são para culturas de verão e inverno. O espaçamento entre linhas é de 17 a 90 e o número de linhas é de 3 a 21. O peso dessa máquina é de aproximadamente 2.050 a 3.420 quilos. A potência mínima requerida de CV é de 50 a 105. Falando de semeadoras mecânicas, a CAN ela tem a NEL 11/13, que ela foi desenvolvida principalmente para plantio de grãos finos. Essa semeadora ela tem uma largura de trabalho de 1,74 metros a 2,21 metros. A velocidade dela é de 8 a 11 km por hora e a largura de transporte é de 3,35 metros. E sua capacidade de reservatório é de 400 a 760 litros, além dela ter uma potência de 78 CV. A CAN também possui as semeadoras pneumáticas. Uma, como exemplo, é a Quadra Airflow 10.000, que é uma semeadora de grãos finos, com sistema de distribuição pneumático. E a deposição dessas sementes é feita junto com o adubo no suco do plantio e é realizada com maior homogeneidade e precisão. Essa máquina ela tem uma largura de trabalho de 10 metros, uma velocidade de 4 a 12 km por hora, uma largura de transporte de 4,8 metros e ela trabalha com 60 linhas, um espaçamento de 17 centímetros entre elas, e uma capacidade de 3.300 litros de semente e 4.400 litros de adubo. O peso aproximadamente é de 12.700 quilos e ela tem um sistema próprio de regulagem e dosagem, que é o sistema Airflow. Agora a gente vai dar continuidade falando sobre a semeadora adubadora Fini da marca Valtra. A característica delas, tem um espaçamento entre linhas regulável pelo operador. Então o espaçamento que o operador querer, ele regula. Querer não, precisa.
O número de linhas é de 20 a 26. O peso aproximado é de 3.885 a 4.775 quilos. A potência mínima requerida, que é o CV, ela é de 90 a 120. Essa semeadora também contém compactadores, que é o que? Compactador angular, que ele é excelente para o plantio direto do arroz, pois devolve o solo para dentro do sulco e além de realizar a compactação. Tem um compactador convexo também, que ele garante o que? A compactação superficial, uniforme, mesmo em ondulações. Possui regulagem para deslocamento lateral também. Agora a gente vai falar sobre as plantadoras, que são que são sistemas mecânicos responsáveis pela deposição de órgãos vegetativos no solo, que eles são responsáveis pelo plantio de órgãos vegetativos considerados tubérculos como batata, mandioca e a cana. Como eu falei, agora a gente vai falar sobre a plantadora de batata. Que tipo de cultura? Para batatas, como eu já tinha falado. O tipo, ela vai ser automática. Número de linha, 4 linhas. Mobilidade rebocável, como vocês veem na imagem. E outra característica que ela é mecânica. A descrição dela é o que? O Grimme GL 410 é um de pouco peso, montado, plantador de batata de 4 fileiras, como eu já tinha falado. O elemento de plantação profissional de Grimme é a escolha direta para um muito preciso e mesmo plantar à distância. Agora eu vou falar sobre a plantadora de cana-de-açúcar, que é uma máquina que ela é desenvolvida para o plantio mecanizado de cana-de-açúcar, que o objetivo é de diminuir o consumo de mudas por área plantada e a influência da ação humana, que tem muito isso, que é no resultado final do plantio. Ela é equipada com esteira de distribuição com ângulo invertido e com um encoder que permite calibrar a velocidade da esteira em RPM. A PCP 6000 automatizada, ela devolve para a caçamba o excesso de mudas nas esteiras, fazendo que apenas os rebolos presentes nas taliscas sejam distribuídos no sulco do plantio. A velocidade dessa máquina de trabalho ela é de 4 a 6 km por hora. O engate pelos 3 pontos do trator, largura de 3,65 metros em operação, caçamba com volume de 24 metros cúbicos e capacidade para 6 toneladas de mudas de cana. 2 esteiras distribuidoras de rebolos com ângulos invertidos, com 17 taliscas cada, acionadas por 2 metros hidráulicos. Essa é a plantadora de cana picada PCP 6000 automatizada. Agora a gente vai falar sobre outra plantadora de cana, que é a plantadora de cana PTX 7010. A característica dela é única. Ela tem diversas vantagens. Ela tem 2 sulcadores com desarme por fusivo, dando maior performance da sulcagem e regulagem da largura do sulco, sob as dimensões dos toletes. Ela opera de 300 a 450 milímetros. O espaçamento desse plantio é de 900 milímetros a 1500 milímetros. Ela tem uma roda limitadora de profundidade, que regula conforme a necessidade da profundidade do sulco. Ela tem 2 rodas tombadoras de tolete para assentamento dos toletes. Também tem destorroador, 2 rodas tipo carambola para quebra dos torrões acionados hidraulicamente. Agora a gente vai falar sobre as plantadoras da Valtra, que é a plantadora adubadora múltipla 13/5, 17/7 e 21/8, que são 3 modelos que essa plantadora tem. As características delas espaçamento entre linhas de 17 a 90, números de linhas de 3 a 21, peso aproximado 20.050 a 3.420 quilos. A potência mínima requerida, que é no caso o CV, é de 50 a 105. Ela tem um destaque que é reservatórios, que é em material polimérico, resistentes, anticorrosivo no caso, e que faz o quê? Que garante maior vida útil ao equipamento.
dotados de tampas individuais, permitindo o abastecimento sem a mistura dos produtos. Também tem uma exclusiva plataforma lateral basculável, falei errado, para o abastecimento. Agora a gente vai falar sobre a plantadora adubadora compact, tamanho da Valtra. Ela tem um espaçamento entre linhas de 40 a 90, o número de linhas é de 2 a 6, o peso aproximado é de 160 a 1.420 kg, a potência mínima requerida é de 40 a 60 CV. Também ela tem como opcionais rodas compactadoras plana em borracha e rodas compactadoras em V, e marcador de linha mecânico para revisão hidráulica. Olá, meu nome é Ravander, da Zootecnia 217. Vou falar um pouquinho aqui de um tipo de plantadora, né, específica da Valtra. Esse modelo é E-Tech Compact. É um modelo muito utilizado. Esse modelo é muito utilizado em pequenas propriedades, né, propriedades consideradas familiares, ou seja, porque essa plantadeira ela é de padrão menor em relação às outras, né. Elas estão disponíveis entre 3 a 11 linhas, ou seja, é uma plantadeira pequena e por isso é muito utilizada por pequenas propriedades aí. Outra plantadeira da Valtra, que é da série também Frontier CFS, né? É uma plantadeira um pouquinho maior em relação à anterior que eu estava falando, né? Ela já é utilizada em grandes propriedades. Também devido a ela ser de 10 a 30 linhas, também é utilizada em pequenas propriedades, quando é na forma de 10 linhas, né? Aí já na base de 20 a 30 linhas para frente, mais utilizadas em grandes propriedades. É uma plantadora de grão, né? Pode ser de soja, milho, entre outro grão. Possui um disco duplo de 3 a 8 CV por linha e necessita de uma potência, se for 30 linhas, um trator grande de bastante CV para fazer seu arrasto. Aqui é outra plantadora da Valtra, né? Agora a série E-Tech, modelo. Possui um espaçamento entre linhas de 45 e 50 centímetros, né? Vai variando o modelo ali que você escolher. É uma plantadeira a nível intermediário, não é tão grande, os seus modelos não é tão grande e também nem tão pequenos, está disponível, né? A potência mínima requerida para o arrasto dessa plantadeira é de 90 a 240 CV. Ou seja, como já falei, essa plantadeira de 7 linhas pode ser utilizada em pequenas propriedades, 17 linhas, a maioria propriedades intermediárias, né? Nem tão grandes nem tão pequenas. Porém, é uma plantadeira muito utilizada. Agora aqui falar um pouquinho de uma máquina plantadora, né? De órgãos mais vegetativos, como café, mudas de café, eucalipto, entre outras mudas. Essa plantadora, ela veio para ajudar muito o produtor, né? Ou seja, antigamente, até hoje em dia, muito produtor, quando vai plantar esse tipo de muda, é mais no trabalho braçal, né? E com essa plantadeira aí no mercado, ajudou muito, né? Essa plantação está sendo mais ágil, né? Além de ter uma organização, uma uniformidade entre mudas, distanciamento, tudo certinho aí. E o principal, diminuiu a mão de obra braçal. Então, é uma plantadora que veio para ajudar muito o produtor. Agora, grandes plantadoras aí, né? Onde é requerida em grandes propriedades aí na agricultura. Da Case, né? Esses modelos aí, um dos modelos mais famosos. É o modelo Earheiser 3200, né? Há vários modelos em linha, né? De 30 a 40 linhas. Ótimo rendimento operacional, né? Uma ótima tecnologia ali para o seu rendimento. Além de fornecer sementes ali na hora de distribuição das sementes, tem um dosador preciso, né? Garantindo uniformidade e padrão. A outra plantadora aí da Case, né? Já é um modelo mais pequeno, né? Que é o modelo Earheiser também. É 2200 esse modelo. Há vários modelos em linha, como falei. Um ótimo rendimento operacional. E também um dosador preciso de semente. O que muda dessa da outra? Só o modelos em linhas. É um modelo menor em relação em linhas ao outro lá. Eu acabei de falar anteriormente.
Agora é uma plantadora quente aí no mercado, né? É uma das plantadoras que está sendo mais elogiadas aí pelos pecuaristas, né? É a Fastihizer 6100, né? É uma das mais oferecendo a uniformidade e precisão de alta qualidade, né? Durante o plantio, cobre mais hectares em um dia e, como consequência, faz assim janelas mais curtas de plantio. Ou seja, essa plantadeira ela pode fazer dar 3 em relação a outras, né? Você paga mais caro nela, mas mais pra frente você descobre que você está economizando. Então, é uma plantadeira que veio para ficar. Da Case, né? E, e é isso aí. Né? Para quem já está falando dos outros modelos. Algumas plantadoras da linha da John Deere que vão variar entre si o número de linhas de plantação. Essa plantadora 1107 ela planta de 5 a 7 linhas, a 1109 de 8 a 9 linhas, a plantadora 1111 planta 10 e 11 linhas, a 1113 planta 12 e 13 linhas, a 2113 ela planta 12 e 13 linhas. E a 2115 planta 13 e 15 linhas. Essa é uma plantadora um pouco maior, que é a 2122, ela planta 20 e 22 linhas. Aí a 2126 ela planta 24 e 26 linhas. A 2130 planta 18,26 e 30 linhas. Essa é uma plantadora maior, que é a 2134, que planta 20,30 e 34 linhas. E a DB40, que planta 20 e 25 linhas. A DB50 planta 31 linhas. E a DB74 planta 45 e 48 linhas. Aí temos essa plantadora aqui da John Deere também, que é a DB90, ela é mais específica para plantação de algodão. E ela planta 36 linhas. Essas foram algumas das máquinas da linha da John Deere. Agora temos também a New Holland, que possui as semeadoras da linha PL. Temos a PL 5000, que é uma linha que tem semeadoras que semeiam de 11 a 24 linhas. Temos as semeadoras da PL 6000, que também tem a linha que semeia de 11 a 36 linhas. E a PL 7000, que planta 45 a 61 linhas. Isso vai depender da necessidade do produtor, o que ele está procurando, que vai levar ele escolher entre essas linhas. Temos também a linha da Massey Ferguson, que temos a plantadora múltipla 600M, planta de 6 a 29 linhas. A plantadora múltipla 600L, tínhamos a 600M, agora é 600L, planta 3 a 21 linhas. Aí a semeadora de arrasto 300M, planta 20 a 26 linhas. A plantadora de arrasto 400LM, planta 3 a 11 linhas. A semeadora de arrasto, como eu disse, ela planta 20 a 26 linhas. Aí temos essa plantadora de arrasto 200L, que é mais recomendada para agricultura familiar, para pequenos produtores, que ela é uma linha que tem um plantio menor, de 3 a 6 linhas. E a plantadora hidráulica sem LS também é recomendada para agricultura familiar, que ela planta de 2 a 5 linhas. Aí temos também da Massey Ferguson a plantadora MF500, planta de 7 a 17 linhas. A plantadora MF700, que planta de 10 a 30 linhas. Bom, eu vou falar sobre um pouco de transplantador agrícola. É um dos mecanismos também responsável para poder reposição de órgão vegetativo no solo. A transplantadora é diferente da semeadora e da plantadora, pois a planta ela vai ser semeada em um local com
com exclusivamente um tipo de preparo em um local desejado para que haja uma germinação excelente. E também elas são máquinas cuja função é plantar mudas em grande escala, como eucalipto, arroz. O arroz é bem utilizado na transplantadora, principalmente na China. Aí é um tipo de transplantadora na imagem simples, de uma linha só. Vemos aí a PH1WA, que é uma transplantadora também de apenas uma linha, ou seja, simples. Ela é utilizada para plantio de hortaliças, que é folhagens, com potência de 2,4 CV, motor a gasolina, e tem uma capacidade de 2,4 litros. E a autonomia dela é de 7 horas. E o rendimento é a partir de 2.000 mudas por hora. Eu acho em grande escala, para hortaliças, um excelente motor, pois como em hortas é utilizada a agricultura familiar. Então eu acho bem eficiente a utilização dessa máquina. Como eu já tinha falado, a máquina transplantadora ela é uma coisa nova no mercado, uma inovação. Então, muitos agricultores ainda não utilizam ela. Por ser mais eficiente uma plantadora, uma semeadora, que é menos trabalho. E é indicado também a muda de cana, que ela é utilizada em uma linha, né? Como essa máquina aí, essa máquina transportadora, ela é de uma linha. E aí ela tem vários modelos de uma linha, 2 linhas, e também com sistema de adubação, com sistema de corte de palhada. Aí é uma transplantadora de arroz, eu achei bem interessante, porque ela é de 8 linhas. Então é uma aquisição para agricultores profissionais, agricultores mais automatizados, que ela é motorizada automática. Na China é bastante utilizado, foi nas pesquisas que eu fiz. É bem eficiente, pois mas o custo é bem alto de transplantadora. E aí também é uma transportadora de arroz, só que é de apenas 6 linhas. Ele foi projetado e desenvolvido pela ICE, que é para atender uma variedade de exigência, que alguns que é a facilidade de operação, o alto desempenho, para poder agilidade para transplantar, né, o arroz, e também como essa de 6 linhas é um pouco menor valor, então é utilizada para questão de tempo, utilização de tempo, o tempo vai ser menor, e a de 8 linhas também. Aí temos uma da Roster, que é o PVD Evo, utilizado na silvicultura. Realiza toda a preparação do solo, como corte de palhada, subsolagem e destorramento. Eu acho que ela é, tipo assim, é bem eficiente, mas o custo, até chegar no Brasil, eu acho que é um pouco complicado. Ela efetua a adubação necessária para o plantio, regulagem de distanciamento, pulverização também. E aí todos esses benefícios, ela vai proporcionar o plantio uniforme, né? Todos em linha reta, com as condições perfeitas, e a qualidade da muda também, ela conta bastante. Pois quando vai fazer o transplantio manual na mão, é bastante quebrar raiz, entendeu? E é um pouco complicado. Já na máquina motorizada, o tempo utilizado ali de plantar uma, a máquina pode transplantar várias. Então isso é bem interessante. E é isso, obrigado pela atenção.